Bom dia, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, vamos meditar em outro motivo de felicidade. Mais uma vez, veremos que os conceitos humanos de ser feliz não coincidem com a visão de Deus acerca do assunto. Aliás, Deus disse: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele, Deus, é ilimitado. Nós somos limitados e falhos. Mas vamos meditar. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração e muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Família em Foco. Família em Foco. Bem, meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, no Fonte de Vida anterior, vimos que é feliz aquele que busca o auxílio de Deus e o tem por sua esperança. Hoje, veremos que há outra razão para ser feliz, segundo a ótica da Palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Mateus 13, 16 e 17. Olhos e ouvidos felizes poderia ser o tema desta reflexão. Os discípulos tinham mais uma vez o privilégio de ouvir uma grande mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mestre espiritual por excelência, que jamais o mundo viu igual. Naquele momento, ele falava para os seus ouvintes acerca da parábola do semeador. E naquela parábola, vemos 4 tipos de terrenos em que a palavra, comparada a uma semente, pode cair. Jesus mostrou os efeitos que a palavra de Deus produz no coração das pessoas, como uma semente maravilhosa. A palavra é uma só, a semente é uma só. Porém, os terrenos em que ela cai são diferentes. O primeiro tipo de terreno, ou de coração, Jesus falou acerca da palavra, qual semente que é semeada ao pé do caminho. Diz ele que logo depois, essa semente ao pé do caminho, isso equivale ao coração de uma pessoa que ouve a palavra superficialmente, mas não entende, não compreende. Como resultado disto, a palavra não pode frutificar. Diz a Bíblia, porque vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. A palavra que foi semeada ao pé do caminho. O segundo tipo de terreno ou de coração diz assim: Jesus falou sobre a semente que cai no terreno cheio de pedras, que corresponde àquele que ouve a palavra até com alegria, mas não permite que ela produza raízes em seu coração. E o resultado é que tem um efeito passageiro, que dura pouco. E quando vem as perseguições, as dificuldades, a pessoa deixa o Evangelho, deixa Jesus. No terceiro tipo de terreno, a semente semeada entre os espinhos. Equivale ao coração da pessoa que ouve a palavra de Deus, até compreende, mas vem as preocupações, os cuidados com a riqueza, como por exemplo a preocupação com o emprego e outros assuntos desta vida. Muitas vezes não vão à igreja, não vão à escola dominical, às reuniões da edificação espiritual e não têm uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos, porque estão preocupados em fazer negócios, encontros, viagens, lazer, e assim a palavra não frutifica e é sufocada. Esse tipo de pessoa é muito comum. O quarto tipo de terreno, o mais interessante, é como uma boa terra, a semente sendo semeada em boa terra. Equivale àquela pessoa que ouve a palavra, a compreende e guarda no seu coração. E não somente isso, mas passa a viver
e praticar a palavra de Deus. Jesus explicou, por isso lhes falo por parábola. E aduziu, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Não quer dizer que Jesus pregava por parábolas para eles não verem, nem entenderem. Seria um contrassenso. Jesus disse que eles vendo, não veem. Quer dizer, eles vendo os sinais que Jesus operava, não percebiam que ele era o Filho de Deus. Não perceberam a salvação de Deus. Eles, ouvindo, não ouviam. Quer dizer, eles não ouviam a mensagem do Evangelho, ouviam a pregação, mas não ouviam no sentido de compreender, de perceber, de entender, por causa da dureza do coração deles. A não percepção não era a causa, mas a consequência da dureza dos seus corações, dos seus pensamentos. Não era a palavra que lhes era vedada, mas a sua atitude mental, a atitude do coração, que não permitia que Jesus os curasse, os abençoasse. Concluindo a resposta, Jesus disse aos discípulos, mas bem-aventurados os vossos corações, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Aí está a razão pela qual aos discípulos Jesus falava diretamente e eles compreendiam a sua palavra. Eles aceitaram a palavra, eles ouvindo, ouviam, e vendo, viam. Entenderam e perceberam por que abriram o coração para o Espírito Santo de Deus ante a pregação da sua palavra. Dentro desse entendimento, vemos em Mateus 11:25 assim, Jesus dizer, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, te aprouve. Aí está o segredo daqueles que ouvem e compreendem as coisas de Deus. São pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, que recebem a revelação de Deus, não porque são formadas em teologia, ou porque têm muitos anos de cristãs, ou porque estudam em escolas famosas, mas são suscetíveis a receber a compreensão de Deus, a revelação de Deus, porque são pequeninas, ou seja, são pessoas humildes. Elas ouvem a palavra e a recebem com humildade. Não se perdem em elucubrações filosóficas ou racionalistas. A porta que se abre para receber a revelação de Deus é a porta da fé, diante do caminho da humildade. São felizes os que ouvem as coisas de Deus e, por isso, veem as bênçãos em suas vidas. Paulo disse acerca do mistério do Evangelho. Disse assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:26-27. Desse modo, é feliz aquele a quem os mistérios de Deus são revelados. E o mistério revelado de Deus é o Evangelho, é o próprio Cristo. Mas esta revelação só é entendida pelos pequeninos, por aqueles que abrem o coração para Deus. E o coração deles é como uma boa terra, e recebe a palavra e dá fruto. Louvado seja Deus por isto. E agora vou a alguns conselhos práticos, não é? Primeiro, se você quer ser feliz, entendendo as coisas de Deus, seja humilde de espírito. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, Mateus 11:25-26. Segundo lugar, ao ler a Bíblia, procure fazê-lo em espírito de reverência e oração. Ela não é um livro qualquer, é o livro de Deus para a humanidade, para a sua família, para você, tudo de que precisa para a vida espiritual está em suas páginas. Leia com muito cuidado e Deus vai falar ao seu coração. Diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Em terceiro lugar, não deixe que o seu coração seja como um terreno pedregoso, em que a palavra de Deus não cria raízes. Que o seu coração seja como uma boa terra, que faz frutificar a semente, que dá lugar à palavra de Deus e passa a viver de acordo com seus preceitos. O que atenta prudentemente para a palavra,
achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 16, 20. Que Deus abençoe a todos. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Deus fez em minha vida. A paz do Senhor, meu nome é Lidiane, sou da congregação de Jardim América. Hoje eu vim falar do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida desde criança. Eu fui gerada no ventre da minha mãe, para a medicina não tinha solução. Deus me fez ser gerada ali, já com 3 meses de gravidez minha mãe estava. E quando minha mãe foi a primeira vez à consulta fazer um exame, diagnosticou ali que ela não estava grávida. E para a medicina, para ela tinha dito, não, a senhora está com mioma, a senhora está com cisto, a barriga vai crescer por causa dessa situação que a senhora tem agora. Minha mãe ficou preocupada, como é que pode a barriga crescer, eu senti todas as dores de uma mãe. Minha mãe fica preocupada, mas deixa a situação para lá. Minha mãe vai procurar um emprego para poder trabalhar, poder nos sustentar. Ao chegar ali, minha mãe consegue um emprego de carteira assinada, aonde ela começa a trabalhar e com 3 meses ela trabalhando, deram a licença maternidade dela para ela poder ali desfrutar da filha que estava sendo gerada. Com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses se passando, quase 8 meses de gravidez, minha mãe vai novamente ao médico, fazer novamente uma outra sonografia para saber o que estava realmente acontecendo. Quando fez ali a ultrassonografia, foi constatado que não era gravidez, era um mioma, era um cisto, até disseram até que era um bicho, era alguma coisa que estava sendo gerada, mas não era uma criança. Mas Deus tem um projeto na nossa vida que a gente não entende. Quando minha mãe ali estava grávida, ao completar 9 meses de gravidez contado, nenhum a mais, nenhum a menos, Deus faz com que minha mãe faça um culto lá na minha casa, onde a gente morava na América, e ali o culto está sendo realizado, minha mãe sentada ali, muito bem calma, teve uma dor, uma cólica, ela teve uma cólica, foi diretamente para dentro de casa, se deitou na cama. Meu pai foi depois para saber o que estava acontecendo. E ela disse, meu filho, vamos para a maternidade, que Lidiane vai nascer agora. Aí meu pai, mas como? Vamos, chega o irmão e os conduz ele até a maternidade. Ao chegar lá, só foi o tempo de deitar na cama e nascer. Quando nasceu, o médico já deu o laudo. Olha, sua filha só tem 3 meses de vida, pois ela está com desidratação aguda. E a nossa medicina não é avançada e a tecnologia ainda não está boa para ajudar a sua filha. E ela diz, meu Deus, como é que pode isso? Mal tive a criança, já está com esse problema. Minha mãe sai dali e me leva para casa para saber o que realmente estava acontecendo. Minha mãe fica comigo ali, passeando, deitadinha. De repente eu dou um fôlego puxado que não tem mais vida. Ela fala, meu Deus, a menina agora morreu. E agora, o que eu vou fazer? O que é que eu vou contar para o pai dela quando chegar? Ela triste e abatida, me coloca ali na cama e eu fico deitada ali e ela passando a mão na minha cabeça porque eu já estava morta. Meu pai chega e pergunta o que aconteceu. Ele, meu filho, a sua filha acabou de falecer. Ele diz, não, ela não morreu. Ele imediatamente me coloca nos braços, vai para a sala, apaga a luz e começa a passear comigo e fazer uma oração a Deus. E ali imediatamente Deus supre a necessidade e eu tenho fôlego novamente de vida e dou aquele suspiro e dou um choro ali na sala. E ele fala, filha, vamos levá-la ao hospital para saber agora o que se pode ser feito por ela. Me levam dali ao hospital. Chegar lá, o médico disse, seu Manuel, a sua filha não tem solução. Ela está muito doente mesmo, não tem condições agora para ela. A doença já se agravou, a desidratação está muito alterada no corpo dela. É só vocês agora comprarem o caixão, descansarem e entregarem ela agora para Deus fazer o resto. Ele diz, não pode, doutor. E minha mãe pergunta, mas doutor, como é que pode? Me diga qual o remédio, me diga qual a solução. Ele diz, minha filha, é muito caro, nem que eu venha da minha casa, mas eu sei que tu vai suprir. Aí ele diz, minha filha, o remédio custa tanto. Não quero saber, doutor, diga aí. O doutor fala o nome do medicamento, minha mãe vai para casa, fica preocupada ali com a situação. E ela fica ali, ela vai, Deus,
se tu der a vida na minha vida completamente perfeita, eu darei um voto ao Senhor e farei um culto de ações de graça lá na minha casa, do 1º aos 15 anos de idade. E hoje estou eu aqui com 22 anos, contando vitória e o que Deus fez na minha vida. Amém. O que Deus fez em minha vida. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Graças a Deus por mais um sábado que o Senhor tem nos concedido com vida, alegria, força e muita paz. Você já parou no dia de hoje para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e faz por você? Ainda não? Então, jovem, levanta a cabeça, olha para frente e faça hoje um dia de agradecimento a Deus. Seja grato pela sua família, pela sua vida. Em tudo nós devemos ser gratos ao Senhor. E agora, nada melhor do que começar o nosso dia da melhor forma, louvando ao nosso Senhor Jesus com muita alegria. Tua palavra é de bênçãos, tua palavra é fonte de vida. É nela que aprendo sobre o meu Senhor e sobre a extensão do seu imenso amor, capaz de entregar seu filho pra morrer por mim. Tua palavra é sombra pra o galo. Tua palavra é meu refrigério. Sempre estarei nesta peleja armada, pois tua palavra é minha espada. Com ela venço o inimigo e as forças do mal. A tua palavra é o meu sustento, é o meu prazer. Na tua palavra encontro alento para o meu viver. É luz para clarear o caminho, meu guia na escuridão. Palavra santa e eficaz para o meu pobre coração. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Tua palavra é sombra para o calor. Tua palavra
sempre estarei nesta peleja amada, pois tua palavra é minha espada. Com ela venço o inimigo e as forças do mal. A tua palavra é o meu sustento, é o meu prazer. Na tua palavra encontro alento para o meu viver. É luz para clarear o caminho, meu guia na escuridão. Palavra santa e eficaz para o meu pobre coração. E atenção, jovem, para a nossa agenda de hoje. Na próxima sexta-feira, dia 17 de agosto, acontece o lançamento do CD Amor Incondicional da jovem cantora Patrícia Pires. O evento acontece às 19 horas na Congregação Polo de Boa Vista. No próximo dia, 18 de agosto, acontece o nosso segundo Rally Madep 4x4 Conquistando Territórios. E você não pode ficar de fora. Ligue agora mesmo, 8805-9065 ou 9999-8262. Tenha mais informações e participe de um evangelismo radical, jovem. E nos próximos dias 25 e 26, acontece o Impacto Jovem nos setores 4 e 6 de Parnamirim. E você, jovem, é claro, não vai ficar de fora, não é mesmo? E como você já sabe, a UMADEP não para, a UMADEP faz mais. Agende-se de 6 a 9 de setembro, 35º Congresso da UMADEP, e você já está convidado. No próximo sábado traremos mais informações sobre esse mega evento. E a nossa dica de livro hoje é o livro Repense a Vida, do autor Stan Torley, publicado pela nossa CPAD e que você encontra lá na livraria Cristo Rei. E amanhã, como vocês já sabem, é um dia muito especial. E nós queremos desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais e que o Senhor abençoe a sua vida sempre. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Fonte de vida. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Rádio Nordeste Evangélica tem novo diretor. Vem aí o segundo Rally Madep. Já, em 30 segundos. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Rádio Nordeste Evangélica tem novo diretor. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, tomou posse como diretor da Rádio Nordeste Evangélica o pastor Samuel Renovato de Lima. Pastor Samuel é formado em administração e empresário em Natal. Já dirigiu várias congregações e agora recebeu o convite do pastor Martim Alves, presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, para assumir a direção da emissora evangélica. Em solenidade simples, o pastor Aldo, que dirigiu a Nordeste Evangélica durante 9 anos, fez a abertura da reunião, agradecendo a Deus pelo privilégio de participar da história da emissora. O pastor Martim Alves dirigiu a reunião de posse e fez a referência à origem da emissora, que completa 17 anos de existência. O pastor Martim Alves relembrou o esforço denodado do pastor João Gomes da Silva, de saudosa memória, para a aquisição da Rádio Nordeste. Na época, há 17 anos, houve uma mobilização sem igual que uniu todos os membros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, bem como irmãos de outras denominações e até não evangélicos, que deram sua contribuição para o grande empreendimento na área da comunicação radiofônica.
O pastor Edmar Rosa Gomes, vice-presidente da IADERN, fez a oração e o pastor Martim passou a palavra para o pastor Elinaldo Renovato, que deu sua saudação, demonstrando a satisfação de fazer parte da história da Rádio Nordeste Evangélica, desde a sua aquisição até os dias presentes, quando apresenta o quadro Boas Novas para a Família. Pastor Jonas de Paiva e outros pastores tiveram a oportunidade de dar sua palavra, exaltando a bênção de Deus para que a emissora fosse o veículo extraordinário para a evangelização no Rio Grande do Norte. O pastor Martim Alves enalteceu o esforço conjunto da igreja, dos apresentadores, dos funcionários e patrocinadores, conclamando-os à união de todos em prol da emissora. O pastor Martim Alves, de maneira solene, declarou empossado o pastor Samuel Renovato como novo diretor da Nordeste Evangélica. Pastor Samuel teve a oportunidade e disse de sua alegria em poder colaborar com o reino de Deus através da emissora e agradeceu ao pastor Martim Alves pela confiança e pelo honroso convite e pediu orações e união para que a Rádio Evangélica possa cumprir sua elevada missão. Conferência missionária está sendo realizada desde ontem. A Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento de Missões, DEMIP, está realizando a 4ª Conferência de Missões com o tema Missões, o clamor dos não alcançados. Desde ontem são realizados estudos bíblicos e mensagens, destacando a importância das missões e da evangelização, principalmente entre os grupos de pessoas que ainda não foram alcançadas pela mensagem de Cristo. É grande o número de participantes da conferência missionária. Os pastores Wanderson Silva, de Belo Horizonte, o pastor José Carlos, de São Paulo, ministram a palavra de Deus. Pastor Elinaldo Renovato, pastor Eliezer de Souza e o diácono Terceiro Dantas, do Rio Grande do Norte, também dão a sua colaboração, ministrando estudos bíblicos. Cantores e grupos locais abrilhantam com louvor a Deus. Participe dos cultos, a entrada é franca. No próximo programa, traremos informações sobre a 4ª Conferência de Missões. Vem aí o 2º Rally UMADEP. No próximo dia 18, sábado, será realizado o 2º Rally UMADEP, promovido pela União de Mocidade da ADEPAR. A exemplo de sua edição inicial, o Rally reunirá proprietários de veículos 4x4 ou equivalentes para levar a mensagem do Evangelho a lugares de difícil acesso, no campo de Parnamirim. Os interessados devem procurar a UMADEP para fazerem suas inscrições. Escola Teológica da ADEPAR tem turma de convalidação. A Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, ETAP, desenvolve o curso de convalidação de diploma de bacharel em Teologia, em convênio com a Faculdade de Educação e Administração da Assembleia de Deus no Brasil, a FAECAD. Os alunos poderão ter seus diplomas reconhecidos pelo MEC, visto que a FAECAD está autorizada a realizar a convalidação. Os interessados devem procurar a ETAP para informações e inscrições. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Meus caros irmãos, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a Deus por ter vocês na audição, na audiência deste programa. Que Deus abençoe a cada um e as suas famílias. E eu oro mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa cada amigo, cada irmão, cada irmã que está na audiência deste programa, com tuas ricas bênçãos sobre o seu lar e sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo.